E aqui o nosso conteúdo de hoje, como criar roteiros hipnotizantes para você aí destravar o que está te prejudicando em criar roteiros. Então, você que está vendo esse vídeo aí, fique até o final, que você vai aprender de vez aqui como criar bons roteiros, o que seria um bom roteiro, como, para qual caminho você quer ir, se é vídeo longo, se é vídeo curto, etc. Não importa. Mas, de antemão, um bom roteiro ele precisa de um gancho, a gente chama de hook, um bom gancho. O que seria um bom gancho, Michel? É aqui que começa a audiência permanecer boa parte do seu vídeo. É aqui que o YouTube enxerga no algoritmo se o seu vídeo é relevante ou não. O hook, eu gosto de dividir ele em duas partes. 30 segundos, que o próprio YouTube ele identifica como uma métrica boa é acima de 60% de hook, tá? Uma métrica boa indo para excelente é acima de 60%. A outra parte é 3 minutos de vídeo. Então aqui não é mais percentual, mas que não caia tanto aqui dos 60%. Beleza, passou os 30 segundos, você estiver mantendo aqui 30% já é excelente, porque grande parte dos vídeos, vamos falar um bom número bom, que as pessoas ficam até o final, 20%. Canais de oração, ele quebrou essa barreira. Canais de oração já vi 40%, quase 50% de retenção. Mas é um canal que a pessoa dá play e ela quer ver até o final a oração. Então é um vídeo que a pessoa vai rezar junto, orar junto com o vídeo. Então, mais indo para um geral, 20% é um número bom. Mas se você cair aqui de 60 para 30, já é um número interessante até os 3 primeiros minutos de vídeo, tá? Mas foco total aqui nos 3 primeiros minutos de vídeo. Tem que ter um roteiro interessante, não só roteiro, né, mas uma edição mais dinâmica, etc. Tem que ser interessante aqui para até os seus 3 primeiros minutos. Então, aqui nos 30 segundos, a gente tem algumas formas que a gente pode trabalhar. A gente tem gancho provocativo. A gente tem o gancho emocional, que já é desfecho um pouco já conectando com a história. Eu gosto de trabalhar esses dois. Como que seria isso? Provocativo, eu posso trabalhar perguntas e respostas e afirmações, tá? Conectando o público no... vou dar um exemplo aqui de nicho que está um nicho muito em alto. Já imaginou ser... Vamos lá. Já imaginou se você fosse abandonado aos 11 anos em uma ilha deserta no Caribe? Olha só aqui. Que gancho emocional forte. Está falando de abandono e aos 11 anos. Então, você que está vendo esse vídeo aí, se tiver os seus 30, 40 anos, 20, que seja, cara, olha como que conecta. Caraca, se eu tivesse 11 anos, se eu tivesse abandonado uma ilha. Você faz a audiência pensar. Eu gosto muito de roteiros assim também. Isso tudo, gente, que eu tô falando... Para. Se você quer aprender de YouTube, não sabe nada, você é iniciante, quer parar de quebrar cabeça para canais dark e monetizar, tá aqui o meu treinamento passando na sua tela agora por apenas R$ 97,00, um valor irrisório. Você vai ter o passo a passo para chegar à monetização. E digo mais, vários nichos que eu ensino a você validar, mesclar, criar subnichos, micronichos, além de contabilidade para sua empresa, tudo sobre canal Dark por apenas R$ 97,00. O link tá na descrição. Te vejo na comunidade. São coisas que ajudam a pessoa a ficarem pelo menos 60%, que é o mínimo. Eu concordo com o mínimo. 60% mais já é excelente. Para as pessoas ficarem os seus 30 primeiros segundos de vídeo, tá? Isso é interessante. E aí, os outros 3 minutos de vídeo, você vai dar a sequência na sua história. Você pode usar gatilhos, dependendo se for um canal de curiosidade, se for um canal que você está fazendo muitas perguntas, você pode usar gatilhos sempre aos finais de cada parágrafo, estrofe, provocando a audiência continuar no vídeo. Aqui, galera, lembrando que nessas partes eu sou contra qualquer tipo de CTA, canais darks, tá? Então aqui, até os 3 primeiros minutos de vídeo, eu não peço para a pessoa se inscrever, comentar, nada disso, porque eu corto barato, entendeu? Depois dos 3 primeiros minutos, você já pode brincar com o CTA. Mas o CTA para se inscrever normalmente eu uso para o final do vídeo, tá? Eu não
Eu não sou a favor de você ficar pedindo as coisas no começo, porque você quebra o barato. Eu tenho que manter a retenção dessa pessoa. Eu tenho que mostrar para o YouTube que meu vídeo é relevante, que ele vai entregar para mais pessoas. Eu estou trabalhando em favor do algoritmo. Então, isso é muito importante, tá? Então, eu sou contra qualquer tipo de CTA. Para quem não sabe, CTA é o Call to Action. Então, quando eu faço uma chamada para ação, tanto para se inscrever, ficar até o final do vídeo, ficar até o final do vídeo é até aceitável, tá? Depois dos 30 segundos. Mas para um canal de stories, eu não gosto muito de ficar fazendo muito CTA. Mas isso é o CTA, é você pedir alguma coisa para o seu público, tá? Então eu gosto de dividir o hook em duas partes. E depois, o meio do roteiro, depois indo já para o meio, início e meio do roteiro, depois dos 3 primeiros minutos de vídeo, eu gosto de trabalhar sequencial. Tanto é que hoje, ultimamente eu não faço um prompt só para o meu roteiro inteiro. Eu gosto de dividir em blocos. Eu quero que tal parte do roteiro tenha isso, Y, Z, e depois para o final. E aí a gente tem o início, meio e depois final do roteiro. Aí que eu entro com o CTA, Call to Action. E a gente vai ver na prática agora uma estrutura de um roteiro de um canal que eu separei aqui pra gente. É um canal, pegando o gancho aqui do que eu falei, que é abandono. Então eu gosto muito disso, que está muito em alta. Você pode ver, esse canal, inclusive, ele não veio de abandono, é um canal antigo. Ele veio de sobrevivência, acertou ali. Aliás, ele acertou 11 meses atrás. Ele sobreviveu 8 anos isolado sozinho. É meio que abandono, né? Mas não tá falando ali que foi abandonado em tal ilha. Depois ele começou a fazer outras coisas. Ele acertou aqui, olha, ele se escondeu no deserto. E aí agora, este canal tá revivendo aí com esses temas aqui que está atualizado, que eu vou mostrar para vocês aqui. Quando eu traduzo, acaba que eu vou por recente. Ó, vou traduzir aqui para vocês em inglês. Ela ficou sozinha em uma ilha por 18 anos, e isto é o que ela sofreu, tá vendo? Uma ideia de abandono, muito tempo presa em algum lugar deserto, 19 meses presa em uma ilha esquecida e então construiu um barco para escapar. Olha que interessante. A verdadeira história dos escravos abandonados para morrer na ilha de Tromelin. Onde que é Tromelin? Ilha de Tromelin é em Ilha Francesa, no Oceano Índico. Legal. Eu vou pegar essa ideia aqui, ó. Vou pegar essa ideia aqui desse roteiro pra gente analisar a estrutura dele. Tromelin Island was dismissed as nothing more than wind. Michel, tá falando que é uma história real. Ok, beleza, mas com certeza tem ficção aqui em cima, porque surge muitos contos que você pode agregar. Você pode ter uma base real, mas você pode agregar com ficção, tá? Isso é legal. Eu vou pegar o roteiro dele, tá? Deixa eu aqui mostrar a transcrição. E aí, como eu tenho a extensão vídeo aqui, que é essa aqui, ela me facilita aqui copiar todo o roteiro. Eu vou aqui, ó, desmarcar o horário, o tempo. Vou copiar este roteiro aqui. Vou salvar num docs só para eu mandar para o ChatGPT para eu analisar a estrutura de como está o início e tudo mais, tá? Vou fazer até melhor. Vou até traduzir aqui para eu ler também. Vou no site Book Translate, para vocês que não conhecem. Book Translate. Ele vai abrir assim, porque ele tinha sido banido, agora está voltando. Vou em avançados e para o Booking. Vou colar meu roteiro, já por padrão já vem em inglês, não preciso marcar nada. E depois eu marco o idioma que eu quero. Até mais de um idioma eu consigo. Vou em português, traduzo. É uma excelente ferramenta, ele é muito rápido. Aí eu gosto de conferir. Ó, teve algumas partes aqui que manteve em inglês, pelo que eu tô vendo. Olha lá, vou traduzir de novo. Colar aqui. Agora ele dá esse bugzinho mesmo, normal. Vou traduzir de novo. Agora eu vou ver aqui. Beleza, vou copiar. Colei. Tá aí o nosso roteiro aí traduzido, tá? E aqui que eu vou fazer? Já vou salvar. Vou salvar em Docs. Enquanto eu salvei ele, eu já vou mandar ele pro ChatGPT, que eu quero analisar toda a estrutura deste roteiro, tá? Vamos lá. Chat, analise a estrutura do roteiro. O nicho se trata de pessoas que foram esquecidas, abandonadas ou até mesmo isoladas em lugares isolados, como ilhas, etc. Vou mandar aqui um Enter, eu vou deixar. Enquanto ele está analisando, já vou dar uma lida no nosso roteiro. Deixa eu aumentar aqui para facilitar para a gente. Durante anos, a ilha de Tromelin foi descartada como nada mais do que areia varrida pelo vento perdido no Oceano Índico. Este aqui já é um tipo de roteiro que não está trabalhando ali o gancho provocativo, mas já está trabalhando o gancho emocional, ou o gancho de curiosidade, né? Vamos falar assim. Ó. Por quê? Ele já faz uma conexão de tempo. Opa! Conexão de tempo
por muitos anos. Aí eu vou sempre dar os exemplos aqui para vocês, tá? Por muitos anos, trazendo para curiosidade da ilha tal, tá? Só para vocês entenderem. Então vamos lá. Durante anos, a ilha Traumalien foi descartada como nada mais do que areia varrida pelo vento. Sem árvores, sem água doce, sem razão pelo qual alguém poderia sobrevivê-la. Olha só que tanto de coisa de curiosidade. Então, em 2006, curiosidade, mais tempo específico, mas ele está dando detalhes. Então, vou colocar aqui, ó, trazendo detalhes específicos da época, tá? Então, em 2006, arqueólogos descobriram vestígios humanos, olha que curiosidade legal, sob uma estação meteorológica juntamente com ferramentas feitas à mão, abrigos e sinais de vida de longo prazo. Olha que roteiro muito bom para prender a atenção da pessoa. A pessoa que dá um clique no play, ela não está perdendo tempo aqui, não está enrolando. É um tipo de roteiro que eu gosto muito também. Eles contaram a história sem mapa registrado de pessoas abandonadas, tá vendo? Nicho de abandono pelo mundo, deixada com nada além de fogo, engenhosamente e tempo, e que se recusaram a desaparecer. Eles chamaram-lhe de Diabla no francês antigo gráfico, um erro de impressão de geografia e uma mentira de conforto. Tá vendo? Ele traz o tom de curiosidade, já trazendo alguns contos e algumas coisas que ficaram sem respostas. Vou te dar um exemplo. ET de Varginha. Quantos contos tem que não tem um ponto final, que não tem respostas? Então ele está trazendo um pouco desse gancho, trazendo a curiosidade, trazendo alguns contos e trazendo que muitas sem respostas, né? Dando esse ar de suspense. Eu gosto muito desse tipo de roteiro. Na realidade, Tómbola, aí dando detalhes, é menos uma ilha do que uma discussão entre coral e mar, uma pequena crista de areia, jogado no Oceano Índico e deixando ali para ser castigado pelo vento. Então ele deu todo esse ar de curiosidade e aqui ele já começou a trabalhar detalhes da ilha de Tómbola. Sem árvore, sem riacho, tá vendo? Tudo detalhe, detalhe. Aí aqui, ó, começa o desfecho da história. Em 2006, uma equipe de arqueólogos chegou esperando encontrar pássaros, sal, vazios em vez disso, tá vendo? Então, antes de eu entrar, vamos colocar aqui, ó, o verdinho é o início da história, tá? Antes de eu entrar no verdinho da história, vamos ver quantas palavras ele usou de hook. 170 palavras. É, em média aqui, 30 segundos, tá? 30 entre 50 segundos. É isso que eu gosto de trabalhar. Ele trabalhou aqui, gatilhos. Vou marcar aqui pra vocês. Hook. Ah, peraí. Gancho. Ele trabalhou aqui. Curiosidades. Tempo. Fez uma linhagem do tempo. Vou colocar aqui. Linhagem do tempo com detalhes. E aí ele fala, a ilha Traumalien foi descartada como nada mais do que areia varrida. Esquecimento. Histórias que caíram no esquecimento. E aí ele traz um pouco mais presente pro tema aqui, que é em 2006, arqueólogos. Aí ele fala, ó, então em 2006 arqueólogos descobriram vestígios humanos. E aí, reviravoltas, né? Reviravoltas no presente. Sinais de vida a longo prazo. Eles contaram a história sem mapa, registrado de pessoas abandonadas, tá vendo? E aí eu começo a falar do tema específico, que se trata de abandono de pessoas esquecidas. Tá? Então, ele traz um pouco de curiosidade, trazendo a linhagem do tempo, com detalhes. Ele fala, enfatiza que é uma história que foi esquecida. Já começa uma reviravolta para o presente, falando que em 2006 aconteceu os do arqueólogos descobrirem algo. Ó, descobrirem algo. E depois ele começa a falar o tempo específico do abandono das pessoas esquecidas. E aqui ele já começa o desfecho da história. Agora, vamos trazer lá para o chat GPT para ver o que ele analisou. Perfeito, vamos analisar. Macro estrutura do roteiro, o esqueleto. O roteiro segue em estrutura documental narrativa híbrida, muito poderosa para este nicho. Ela se sustenta em 5 camadas bem definidas. Negação inicial, apagamento. A história começa com mudo, dizendo implicitamente: aqui não há nada, nada importante, nada digno de memória. Legal. Isso aparece logo no início. Ilha descrita como irrelevante, sem nome confiável, sem registro, um erro de mapa. Tá vendo? E aqui a gente vai pegando mais detalhes para a gente criar o nosso roteiro. Função narrativa. Esse é o gancho mãe do nicho, beleza. Segunda camada. Então, o que eu já vou fazer aqui, ó? Já vou separar isso aqui. Peraí. Tá, já vou separar isso aqui. Camada 1.
Vou separar aqui como que eu faria os nossos prompts. Camada 1. Criar contraste entre o esquecimento oficial e a existência real. Tá vendo? Comparar. Ele cria um contraste do que a história foi esquecida, trazendo ali como a existência real do acontecimento que os arqueólogos encontraram tal coisa. Então, camada 1, ok. Negação inicial, mas apagamento de história. E aí vamos para a camada 2. Descoberta tardia. Passado ressuscita. Tá. Não são heróis, não chegaram para salvar, chegaram tarde demais. Não é mito, não é boato, não é exagero emocional. Este ponto ancora o roteiro em autoridade silenciosa, essencial para a história de esquecimento, que no caso nosso é abandono. Beleza? E aí vamos para a camada 3. O abandono consciente, não foi acidente, que já começa o desfecho da história. Vou colocar aqui, ó. Camada 3. O abandono não foi inevitado, foi administrativo, foi burocrático, beleza. O espectador entende que essas pessoas não foram apenas esquecidas, foram escolhidas para serem esquecidas. Olha só que legal. Começa a reviravolta aí. E aí, camada 4, a sobrevivência sem épica, rotina do abandono. Tá, mais detalhes. Aqui recusa a romantização da sobrevivência. Discurso, heroísmo exagerado, superação cinematográfica, ritmo, repetição, rotina, pequenas decisões. Isso é ouro para o nicho. Bacana, ele já fala aqui. Dias iguais, perdas silenciosas, sobrevivência vira trabalho. Por que as pessoas esquecidas não vivem grandes viradas? Ela vive e tá. E aqui, eu vou colocar aqui, ó, o foco é. Vou colocar isso aqui. Ritmo, repetição, rotina, pequenas decisões. Vou colocar isso aqui na camada 4. E aí a gente vai para a camada 5. O resgate que não apaga o trauma. Aqui o desfecho da história, o que aconteceu. Provavelmente o resgate não é o final. Mesmo quando não são resgatados, não há retorno pleno, não há integração, eles saem da ilha mais, o mundo não os espera, a terra natal já nos conhece, muito tempo, né? O tempo os deslocou, narrativamente isso fecha um ciclo. Ser esquecido muda você completamente. Olha que bacana isso. Gostei muito disso aqui. Vou até pegar tudo. É o nicho, tá? Aqui eu tô pegando coisas do nicho, que é abandono mais reviravolta, porque essas pessoas foram resgatadas. E aí, 2, estrutura emocional. Por que prende tanto? Indiferença, injustiça, aqui ele já trabalha mais legal. Por que a estrutura não funciona tão bem para este nicho? Tá. O que define esse roteiro nicho dos esquecidos? Foco no sistema, no indivíduo, ausência de salvadores constante. Então ele é um tipo de histórias que ela até faz comparação com os dias de hoje, né? Por que esqueceu a pessoa? Porque tais pessoas foram escolhidas para ser esquecidas. Então traz muito essa reviravolta aplicável, tá? Isso é bacana. E aí, falando um pouco do nicho, o que esse nicho representa, Michel? É um nicho abandono com base real, porém, pessoas que foram abandonadas, esquecidas, né? Pela mídia. Então, aqui pode ser ficção, mas base real. Ah, Michel, eu posso inventar? Pode, cara. Quem vê esse tipo de canal aqui, porque este canal, ele acaba agregando porque não é só história de ficção. Ele faz todas essas camadas aqui para provocar você a realidade, porque quantas pessoas não foram abandonadas e esquecidas no nosso mundo? Isso acontece cotidiano. Então, ele traz essa reviravolta no final para ser reflexivo. Então, eu achei super interessante. Tá, Michel, você tá falando aí nicho, já entendi o nicho, que é de histórias, tem a base real de abandono. Agora, como que eu faço um roteiro desse? O próprio GPT já deu um norte aqui pra gente, que é a divisão em camadas, tá? Essas camadas, a gente já vai começar a trabalhar os nossos prompts. Como ele me deu 5 camadas, deixa eu conferir o tamanho dos vídeos. 26 minutos, ok. Um jeito que eu vou fazer aqui vai dar em média 30 minutos, tá? Então, deixa eu seguir aqui. Opa, aqui. Então vamos lá, vou começar a trabalhar esse prompt aqui. Camada 1, eu vou colocar aqui que eu quero 400 palavras. Eu gosto muito de trabalhar com 400 palavras no Hook. Aqui me dá liberdade para realmente entender ali. Então, o objetivo dele criar contraste entre o esquecimento oficial e a existência real. Conectar, aí eu vou acrescentar mais coisas aqui. Conectar o telespectador no... Eu já começo o desfecho da história, que aí eu vou começar a trabalhar aqui 1000 palavras. Tá.
entre 800 a 1000 palavras. Vou colocar 800, que aí fica um pouco... Vou colocar 1000, que às vezes o 1000, dependendo, ele vai dar próximo ou perto. É difícil passar. O abandono consciente não foi acidente, tá? 1000 palavras, vou colocar aqui também. Vou colocar também 1000 palavras na camada 4. E aí na camada 5, que é o final, eu vou colocar apenas 400 palavras. Ó, objetivo. Aqui o foco já está bem específico. Objetivo. Aqui objetivo. Ah, Michel, você faria a mesma coisa que o cara está fazendo? Não, eu mudaria o nicho. Se a gente pegar para analisar aqui, o nicho dele se trata muito em ilhas. Vamos falar literal, trata em ilhas e mar. O nicho dele, abandono de pessoas em ilha, que tem mar. Logicamente ilha tem mar, né? Mas abandono de pessoas em ilha. Isso que eu vejo do nicho dele, tá? Agora, se eu fosse mudar isso aqui, se eu fosse fazer um canal próximo desse, eu já mudaria o cenário. Quais cenários, Michel, a gente pode abordar aqui? Florestas, desertos, lugares soterrados, cidades soterradas. É legal também. Ah, o arqueólogo foi lá, descobriu algo, e isso eu acho super interessante. Então eu já começaria a trabalhar nisso. E aí, vendo esse cenário aqui, a gente já começa a adaptar o nosso prompt. Ó, vamos lá, vamos supor que... Chat, vamos começar pela camada 1. Chat. Vamos lá, vamos falar de abandono. Já fazendo o prompt para você, lembrando que vai ficar disponível lá no grupo do Telegram, tá? Chat. O meu nicho se trata de pessoas abandonadas e que foram esquecidas pela mídia e ao final foram resgatadas por equipe de resgate. Não. Foram resgatadas por arqueólogos que foram fazer pesquisa em determinado local e encontraram vestígios. Tá? Aí eu vou tirar até uma dúvida com o ChatGPT aqui. Chat, as pessoas foram resgatadas ou foram encontrados vestígios do povo? Só para tirar essa dúvida no roteiro, para a gente não ficar lendo o roteiro inteiro aqui, mas é interessante que você leia, tá? As pessoas foram resgatadas? Sim, no caso específico da Ilha Tomelim, a Ilha dos Escravos Esquecida, alguns sobreviventes foram resgatados. Beleza. 15 anos depois, eles foram resgatados. Olha só que legal. Então, vamos voltar lá para o nosso prompt. Ó, chat, o meu nicho se trata de pessoas abandonadas e que foram esquecidas pela mídia e, ao final, foram resgatadas anos depois por arqueólogos que foram fazer pesquisa em determinado local, encontraram vestígio e no final, com reviravoltas, parte do povo que estava esquecido, aí eu posso ser mais nichado aqui, em cidades, vou colocar aqui, ó, em florestas, tá? E aí eu posso dar determinado nome para a floresta. Tem a própria nossa Amazonas, é muito grande, tem muitas coisas ali. Amazonas todo mundo conhece, em floresta como Amazonas, tá? Então, posso falar isso aí. Tem várias florestas durante o mundo aí, pelo mundo aí, mas a Amazonas é uma das maiores, se não a maior. Ah, então tá, beleza. O nosso tema aí eu colocaria aqui, ó, colocar tema aqui. Portanto, siga com o prompt do bloco 1 abaixo. E aí, isso aqui tudo seria um prompt, tá? Então, vou chamar de prompt 1. Logicamente que aqui, ó, o meu nicho se trata blá blá blá. Aqui é onde você tem que alterar aí para o seu nicho, tá? Um alerta para você não ter que pegar isso aqui e aplicar aí no seu, na sua estrutura e não funcionar. E aí eu coloco o tema aqui, portanto siga com o prompt. Aí o prompt está aqui, ó, bloco 1. Isso aqui tudo faz parte do meu primeiro prompt. E aí, eu gosto de colocar observações. Observações, para facilitar a vida aqui. Envie o roteiro limpo, sem instruções, sem tópicos, sem emojis. Roteiro pronto para narração. Não envie conclusão. Deixe sequencial para as próximas camadas que vou solicitar.
Ok. Como a gente já deu uma referência para ele, ele já sabe. Eu vou copiar essa observação aqui e aí eu vou chamar aqui de prompt 2, que é a segunda camada. Chat, prossiga com a segunda camada. E aí, aqui está mais atemporal, né? Descoberto e tal. E aqui está mais atemporal. Então, eu vou pegar aqui das minhas observações que eu quero. Prompt 3, camada 3, chat. Prossiga. Chat, tá close, não importa, a ferramenta que você vai usar aí. Prossiga com a camada 3. Ok, prompt 3, lembrando das observações aqui. Opa. Deixar minhas observações. Eita. Deixar minhas observações, depois eu diminuo. Vou até diminuir de uma vez. Nossa, tamanho 8 ficou pequeno. Hein? Deixar 10. Tá. Então a gente tá. Deixa eu deixar amarelinho aqui para separar os prompts. Prompt 1. Deixa eu botar aqui uma linha. Tá. Prompt 2. Só para separar bonitinho para facilitar para a gente visualizar. Inserir. Colocar uma linha. Prompt 3. Observações. Tal. Vamos para o prompt 3. Inserir minha linha aqui. Vamos lá para o prompt 4. Prompt 4. Galera, eu estou fazendo um roteiro aqui porque eu já tenho muita vivência, mas vocês podem usar essa base para criar o de vocês. Eu vou deixar um norte para vocês aqui, mas eu não sou fã de vocês estarem copiando roteiros, não. É para servir como norte e criar o próprio de vocês. Você viu que isso aqui foi informação de ChatGPT, a gente analisando o roteiro juntos e eu estruturando ele melhor com o chat, tá? Chat, prossiga com a camada 4. E ele vai seguir 1000 palavras. Aí eu posso colocar aqui, ó, mínimo de 1000 palavras. Mínimo de 1000 palavras. Mínimo de 1000 palavras. E aqui, obrigatoriamente, 400 palavras. E aí, mínimo 1000. Prompt 4. Chat, siga. Aí o foco é. Aí eu vou deixar tudo isso aqui numa linha, que não tem necessidade de deixar assim. Rotina e pequenas decisões. Tá? Aí eu vou colar minha observação. Ok. E aí vamos para o prompt 5. Final. Porque esse início, se eu fosse fazer, eu ia fazer com um tempo aproximado ali, que daria em média 30 minutos. Chat. Prossiga com a camada final. 5. Final. Vou colocar entre parênteses aqui, final. Ou entre usar para qualquer nicho que se trata de abandono de pessoas. Posso mudar o arqueólogo para outras pessoas, defesa, civil, etc. Tá? Então, ficou bem interessante por conta disso. Ele não está super nichado para tal história. Logicamente, falando do nicho de abandono, tá? Eles saem da linha, mas... Aí eu vou colocar todas as informações aqui. Depois você pode... É só mesmo para servir como exemplo para vocês. Mas vocês podem passar o olho aqui, atualizar. Não vou fazer isso porque senão a gente perde muito tempo em vão. Tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, só juntando aqui. E aí vem a mensagem final, né? Então, já tô com meus prompts aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer é separar em prompts. Eu não sou muito fã. Logicamente, você vai ter um agente no Cloud. Inclusive, tem vídeo aqui no canal. Você otimizou bastante ele, tá com um agente do ChatGPT. Cara, você tá com um canal aí que faz 30 minutinhos, 40, uma hora, você pode fazer tudo em um prompt. Mas eu gosto de fazer por partes, que assim não fica redundante e, consequentemente, a gente consegue aproveitar melhor, tá? E aí tem um bônus aqui no vídeo, cara. Para evitar ficar redundante, eu peguei um prompt aqui de um amigo programador que disponibilizou para a gente em um outro grupo. Eu estou disponibilizando aqui para vocês também, para facilitar, que é para deixar o GPT humanizado. Tá aqui, vai ficar disponível lá no grupo do Telegram, então vai estar lá esse documento prontinho para vocês, tá? O que eu faria? Eu vou lá no GPT, chat. Quero que grave e use as instruções abaixo. Tá aí um código
para ele parar de ser redundante, parar de falar palavras, ecoar, ressoar. Registrei todas as informações descritas na formação. Vou seguir este padrão em todas as próximas respostas, sem exceção. Usarei linguagem clara, frases curtas e voz ativa. Isso aqui ajuda muito, tá? Olha lá, descobrir, palavras proibidas, talvez, apenas. Então, tom, parágrafos curtos, diretos. Então, isso aqui ajuda muito, cara, muito. Linguagem clara, voz ativa, foco em instruções práticas aplicáveis, conexão direta com o leitor. Então, eu gosto muito disso aqui, tá? Muito. Vamos lá. E agora, vamos fazer um teste com o nosso prompt. Primeiro, vamos lá pegar só um título aqui pra gente já... Esse tema aqui que eu peguei aquela hora, né? More than Vamos pegar aqui. wind-scoured sand, lost in the Indian Ocean. Vou pegar esse tema aqui. Só pra gente... Vamos lá. Um exemplo. Vou até colocar aqui para vocês entenderem. O exemplo do vídeo. Exemplo do vídeo. Tá aqui o link. E aí, nicho tá falando ali. E aí, o título, né? Vou colocar aqui título. Opa. More than wind-scoured sand. Vou pegar o título. E aí, já vou começar a brincar com a minha estrutura aqui. Título 2. Vou chamar de título 2. E aí, vamos lá. A verdadeira história dos escravos abandonados por morrer na ilha de Tromelin. Beleza, eu quero falar de coisas... Vamos lá trocar uma ideia com o ChatGPT. Chat, me fale casos de pessoas que foram esquecidas ou abandonadas na floresta Amazonas nos anos 1900 bolinha. Só pra gente ter uma referência aqui boa, tá? Vamos ver aqui. Extrair borracha. Soldados da borracha abandonados após a Segunda Guerra. Legal. Legal. Trabalhadores esquecidos. Comunidades ribeirinhas abandonadas após falência de projetos escravistas. Indígenas deslocados e esquecidos pelo Serviço de Proteção do Índio. Me fale de casos isolados fora do Brasil. Igual eu falei, eu quero ter uma base real, mas você pode criar ficção também, não tem problema nenhum, tá? Eu quero fora do Brasil. Vamos supor que eu vou criar um canal espanhol. Povos abandonados na floresta do Congo belga. Opa, já deu até uma ideia boa aqui. Nos anos 1950, o Congo belga manteve campos de batalha e forças ligados. Povos abandonados na floresta do Congo belga. Caraca, isso aqui quase é um título. Trabalhadores esquecidos em plantação malásia britânica. Povos relocados. Deixa eu ver essa ideia aqui dessa floresta Congo belga. É a segunda maior floresta. Olha que bacana. Top. Top, top. Já viu aquelas histórias de fotógrafo que foi esquecido, fotógrafo que foi abandonado em determinada tribo, ou indo pro canibalismo? Cara, isso aqui é uma história que prende. Já gostei. Então eu posso criar uma ficção aqui na floresta do Congo belga. E aí, vamos lá brincar. Título 2. O real motivo... vou colocar aqui, ó. A real história da família. Vou colocar aqui o nome da família. Vou dar um exemplo aqui. Chat, me fale nome de famílias do México. Tradicionais. Só pra gente ter uma referência. Tô criando uma história, tá? Ficção. Cervantes. A real história da família Cervantes, abandonadas para morrer por tribos da, como é que chama? Floresta do Congo belga. Da floresta do Congo belga. Vou chamar de tribos. Existiam tribos da floresta do Congo belga nessa época? Se tiver nome, melhor ainda. Eu gosto de dar detalhes. Porque eu tô chamando a atenção, trazendo pro verdadeiro motivo. Então isso aqui já é uma aula de título, né, pra vocês.
Povo Mibut. Povo Aka. Olha que legal. A real história da família Cervantes abandonadas para morrer pelo povo Aka da floresta do Congo belga. Cara, que título bom. 101 palavras. Pelo povo Aka. Tinha que tirar um único caractere aqui. Aka da floresta do Congo belga. Vamos supor que eu faça isso no espanhol. Vou traduzir aqui pra gente ver quantos caracteres dariam. 112, nossa, aumentou mais ainda. Eu teria que mudar um pouquinho aqui. La vida da história da família Cervantes. É porque eu usei família, né? Irmãos, etc. Cervantes abandonada para morrer por el. Deixa eu dar uma... Chat. Deixa o título abaixo. Com no máximo 99 caracteres. Mantendo a característica emocional forte e detalhes. Vou colocar assim. Então isso aqui já é uma aula de título para vocês, tá? Você que tá na live aí já tá vendo uma aula de título. La história real da família Cervantes abandonada a morrer entre el Pueblo Aco do Congo belga. Eu teria que tirar o nome Floresta, né? La história real de família Cervantes abandonada a morrer entre o povo el... Deixa eu ver quantos caracteres ficou isso. 95. Bosque. Bosque tem mais de 5 palavras. Mas não ficou ruim, não. Gostei também. Tá? E aí, vou tirar esse exemplo aqui. Opa. Se fosse no espanhol, tá aqui o nosso título. E se fosse no português, tá aí o nosso título. Michel, você já fez uma aula de título. Agora, como que eu aplico o meu roteiro? Vamos embora lá. Já tem o meu título. Vocês viram que eu mudei toda a narrativa. Eu peguei a base do que funciona. Vocês vão ver no material depois, o vídeo, o título aqui, ó. E agora eu quero uma história real de família Cervantes abandonada a morrer pelo povo Aka. Olha que história bacana. E agora, vamos lá para o nosso primeiro prompt. Vamos testar. Mesma coisa, ó. Esquecidos na mídia. Parte do povo esquecido em floresta, como Amazonas. Grandes florestas, vou colocar assim, ó. Grandes florestas. Que aí não fica específico no Amazonas. Sem agente, tá, gente? Vou fazer sem agente aqui. Vou fazer no chat GPT. Vamos lá. Vamos lá, chat. No chat que eu troquei a própria ideia. Vamos lá. Vou fazer em português, mas você poderia fazer direto em espanhol também, mas eu gosto de fazer meus roteiros em português. Vamos lá, vamos começar com a parte 1. Vou colocar aqui, ó. Roteiro feito. E aqui no prompt, na verdade, é o material. Para não deixar redundante. Vou colocar assim, que está divididinho aí para vocês. Nosso roteiro, vou pegar o título dele. Tá aí. Vou chamar de título. Depois vou chamar de roteiro. Vamos lá. Ah, eu não quero em espanhol. Envie em português. Tá tudo separadinho também, né? Mas enfim, vamos ver como é que tá. O mapa dizia que aquele ponto não importava. Os relatórios coloniais escraviam. Ah, tá. Aquele prompt, galera, ele fica muito específico para a narrativa. Tá vendo que tem pontos, pontuação? É realmente para humanizar o narrador. Então, vocês vão ter um roteiro otimizado para o narrador. Dependendo da IA que você for usar, tá tudo aqui, ó, separadinho em frases, para não ficar aquele roteiro blá, 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 sem pontuação, sem vírgula. Então, é para dar aquele respiro. Isso é legal desse material, hein? Beleza, vai ficar gigante aí, mas não tem problema. Mas a sua narração vai ficar top. Ó, vamos lá. O mapa dizia que aquele ponto não importava. Os relatórios coloniais escreviam a área como floresta densa, sem valor humano. A imprensa nunca citou o lugar. Para o mundo, ele não existia. Você aprendeu a confiar em mapas, arquivos e registros oficiais. Eles decidiram o que merecia, a memória que seria. A floresta do Congo belga ficou fora dessa memória durante décadas. Não por estar vazia, mas por ser incomodada. Nos anos 50, a Bélgica controlava o território com números, rota, beleza. A família Cervantes entrou na floresta. Tá vendo o desfecho que ela tá dando? Trazendo essa curiosidade, fazendo analogia com o tempo. Isso aqui eu gosto muito. Você nunca ouviu falar do povo Aka no noticiário daquela época. Não porque não existiram, porque não era considerado notícia. Os documentos coloniais, essa linguagem sustentou o apagamento. Muito bom.
Anos depois, investigados, tal, a floresta não esqueceu, o mundo esqueceu. Você está prestes a entrar nesse vazio, não como mito, como apagamento liberado. E aí ele vem com a parte da história. Por isso que eu gosto de separar. Agora, vamos fazer o desfecho da história aqui para vocês verem quantos fica, né? Quantos caracteres ficaria aqui. Vamos lá. Prompt 2. Vou até usar meu contador de caractere para a gente ir vendo em quantas palavras está ficando. Ó, 344 até 400, né? Eu coloquei obrigatoriamente, mas é isso. Eu estou usando o GPT sem agente. Eu prefiro usar com agentes, que aí você tem um controle melhor, tá? Então, eu vou deixar gerando aí. Sempre conectando com o telespectador. Isso aqui tá legal. A floresta, porém, não se compara no espaço. Havia clareza, locais improváveis, o solo mostra compactação antiga. Não mudaram o foco do mediano. Nada disso gerou alerta externo. Aí tá dando detalhes, já começou a entrar em detalhes. Isso aqui é legal pra caramba. Olha lá, você ainda não chegou no fim da história. O que vem aí sempre mantendo. Ó, deu média 800 palavras. Dá pra eu solicitar de novo, mas para não ficar grande aqui o vídeo, prefira agentes ou refaça ali o prompt. Vai testando ali, por exemplo, mínimo de 1000 palavras, obrigatoriamente 1000 palavras. E aí você vai fazendo. Se for um agente é melhor, porque uma vez ele aprendeu, é tranquilo depois para as outras solicitações, tá? Lembrando que eu estou fazendo sem agente. Vamos para o prompt 3. Depois a gente vai ver a quantidade de palavras ali, que eu tenho uma noção de quantos minutos daria o vídeo, tá? Prompt 3, tá desenrolando aí. Enquanto isso, galera, podem ir mandando perguntas aí, que depois de eu passar o roteiro aqui, a gente vai entrar nas respostas, tá? Pode ficar tranquilo aí, pode mandar que depois eu leio tudo e já respondo vocês. Bacana, a família tentou manter rotinas, então tá contando bem detalhe aí, tô gostando da história aqui. Beleza. E aí, prompt 4. Vou colocar mais uma observação aqui, que eu estou notando. Isso é legal, galera. Não tem receita de bolo. Você tem que ir notando e melhorando. Evite falar você muitas vezes. Tô vendo muito você. Tá conectando muito ali. É porque tô sem agente, né, galera? Então, eu dei a estrutura do título do roteiro para ele ver. Mas é legal isso. Você vê, bater o olho para não ficar automatizado. Porque, cara, quanto mais automático você for só copiar aqui e colar lá, você tem que bater o olho. Tem que ler. Pelo menos o início dos seus roteiros você tem que ler, cara. Tem que ler, tem que saber o que está sendo falado. Você tem que lembrar que tem outro telespectador do outro lado. Então é legal isso. Então, já, um pouco eu já pedi aqui, ó, evite falar você toda hora. Agora sim. Beleza. Ele tá separadinho assim para facilitar a narração, tá? Só lembrando. Vamos lá. Opa. Agora vamos pro prompt final, que é o 5. Aqui já não tem observação, porque o objetivo é o final. Beleza. Aí tá falando já do resgate, isso é legal. Terra Natal não ofereceu conhecimento, isso é bacana. Aí eu coloquei arqueólogos, né? Beleza. Vamos ver quantas palavras deu. Tá aí, 3.000 palavras. Um vídeo facilmente é de 25, 30 minutos de vídeo. A gente manteve o mesmo padrão de tempo e assim um roteiro não redundante, um roteiro conectado totalmente com outro tema. É isso que eu gosto de fazer no meu canal, tá? Então, se você gostou do conteúdo, não deixe de me inscrever. Participe da nossa comunidade do Telegram e também meu treinamento para você aí destravar o seu conhecimento e já desleixar no YouTube em 2026. Tá aqui no comentário. Voltando